Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando nesse momento o estudo da lição de número 8, que é uma lição maravilhosa, uma lição que realmente traz um impacto espiritual ao nosso coração. E o tema da nossa lição nesse dia é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bom, nós vamos fazer uso agora da leitura bíblica em classe e eu gostaria que você me acompanhasse. Essa leitura bíblica, ela se encontra em duas passagens bíblicas e a primeira está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a seguir, 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vamos ler também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Bom, essa lição é muito interessante porque ela fala da fundamentação da fé. Ela fala da edificação da igreja do Senhor. A figura de linguagem que é utilizada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios mostra a igreja como um edifício, como uma construção. E fala muito sobre a importância do fundamento para essa construção. E a gente sabe que fundamento é a base, é o alicerce, é a fundamentação estrutural dessa edificação. Portanto, isso é a parte principal, é a parte fundamental da construção. E qual é o fundamento da igreja? Ora, essa base são os conjuntos dos ensinos básicos da nossa fé. São as verdades fundamentais para a vida eterna, que estão exaradas na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no testemunho de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através dos profetas. E a gente vê essa linguagem apontando Cristo como a pedra de esquina ou a pedra angular, a pedra principal da construção. Quando a gente tem em mente a pedra de esquina, a gente tem noção de que é uma pedra especial, é a pedra que dava segurança para a construção, o alinhamento para a construção, para que a construção estivesse balizada. Então, essa pedra de esquina é a principal nesse edifício chamado igreja. Também a Bíblia chama Jesus de a pedra angular ou pedra principal. Repare bem essa imagem que você vai ver agora sobre essa ilustração. Note que as edificações, principalmente na antiguidade, as edificações eram feitas da seguinte modo: a base
para que a obra ficasse nivelada no terreno. E muitas vezes as edificações daquela época ficavam próximo a montes, ficavam próximo a depressões, e os construtores, eles faziam uma espécie de arco ou uma estrutura em que era possível se construir um edifício sobre ele, sobre essa estrutura, né? E note que aí temos então a imagem de um arco, né? E como era feito esse arco? Esse arco eram pedras que eram colocadas umas sobre as outras, e ao longo à medida que eram colocadas, empilhadas, elas iam se unindo em cima, através da pedra principal, que é a pedra angular. Então essa pedra é que dava exatamente a firmeza, era ela que levava de fato toda a pressão da estrutura montada, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus, como pedra angular ou também como pedra de esquina, ele foi rejeitado pelos edificadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses edificadores, esses construtores, que é a figura da nação de Israel, desprezou a Jesus, rejeitaram a Cristo, o Messias. Então eles rejeitaram a pedra principal da construção, porque Israel tinha a promessa de Deus de ser nação sacerdotal. Vocês estão lembrados que o Senhor falou para Abraão que de ti farei uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa de Deus abençoar todo o mundo através da nação de Israel mostra a importância da nação de Israel no contexto global como sendo uma nação sacerdotal que levaria a mensagem de Deus, que seria a nação que traria a presença de Deus para as demais nações através das verdades da lei, através das verdades sagradas da palavra de Deus. Mas a nação de Israel se desviou, se distanciou dos princípios e daquilo que Deus havia estabelecido na sua palavra. Então a nação de Israel se desviou, se distanciou de Deus, provocando-lhe a ira através da idolatria, através de outros costumes. Então essa nação de Israel estava completamente destituída da presença de Deus. E quando Jesus veio, exatamente lá em Israel, ele foi rejeitado por essa nação. Os edificadores, os construtores, não edificaram espiritualmente Israel, porque rejeitaram a principal pedra, a pedra de esquina ou a pedra angular, que é Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por todos. Ele foi rejeitado porque era de Nazaré, era desprezado porque era do povo, falava com os humildes, se misturava com os pecadores. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, ele foi rejeitado pelos políticos da época, ele foi rejeitado pelos sábios, ele foi rejeitado pelos escribas, fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. Ele foi rejeitado por todos, mas ele foi escolhido pelo próprio Pai para ser a principal pedra. Ele foi eleito por Deus para ser a principal pedra da estrutura que haveria de ser erguida, que se chama igreja, que se chama noiva do Cordeiro. Então, essa igreja foi edificada sobre essa pedra. Olha essa imagem que você tem aí diante dos seus olhos. Você vê que havia dois fundamentos, né, para a edificação da igreja. Esses fundamentos, eles se erguiam e se uniam através da pedra principal, que é Jesus Cristo. Ora, nessa ilustração, nós vemos que
a igreja, ela foi edificada sobre dois fundamentos: o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. O que seria então o fundamento dos apóstolos? Que é o tópico de número 2, da nossa lição. Seria exatamente a doutrina que os apóstolos receberam diretamente de Cristo, Filho de Deus. Então, eles receberam todo o ensinamento através da própria pessoa de Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Messias prometido. Tanto que Lucas, no capítulo 1, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, ele escreve, a sua narrativa diz: escrevi a ti, Teófilo, todas as coisas que Jesus não apenas começou a fazer, como também a ensinar. Então, ali está o fundamento da igreja, que são as práticas, as obras e o ensino de Cristo. As obras de Cristo e o ensino de Cristo. Tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ordenou que nós fizéssemos, tudo aquilo que Ele ensinou e ordenou que nós ensinássemos. Os apóstolos, então instituídos por Cristo, eles foram então orientados a guardar os mandamentos e a ensinar esses mandamentos. É o fundamento para a igreja. Exatamente a doutrina cristocêntrica, uma doutrina fundamentada na pessoa de Cristo, somente na pessoa de Cristo, sem misturas, sem nenhum tipo de modismo, sem nenhum tipo de outras coisas que pudessem contaminar a doutrina. Então, os apóstolos levaram essa mensagem por todo o mundo. E por causa dessa mensagem eles foram perseguidos, eles foram trucidados, mortos pela perseguição do Império Romano. E ao longo dos anos a igreja vem levando essa doutrina, e mesmo sendo perseguida, mesmo sendo muitas vezes oprimida, pelo mundo afora, por países que fecham as portas para o Evangelho. Então, a igreja está fundamentada sobre esse fundamento apostólico, esse fundamento que deu origem às cartas paulinas, às cartas dos apóstolos, apóstolo Pedro, Tiago, entre outros, que trouxeram os fundamentos para a igreja, a doutrina cristã, a doutrina a respeito do amor, a doutrina a respeito do perdão, a doutrina da salvação, a doutrina da vida eterna, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina dos dons espirituais, a doutrina que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, a doutrina sobre as coisas futuras, sobre as coisas vindouras. Então, toda a fundamentação doutrinária que nós temos na Bíblia Sagrada é fruto, resultado dessa observação que os apóstolos aprenderam e tiveram diretamente com a pessoa de Jesus Cristo e ensinaram ao longo dos séculos. Mas também a igreja está fundamentada no fundamento dos profetas, não exatamente dos profetas no Antigo Testamento, embora essa ideia também tenha sentido, porque os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para a pedra que viria, Jesus Cristo. Nós vemos na Bíblia Sagrada profetas como o profeta Isaías, profeta Jeremias e outros profetas, tais como Miqueias, Zacarias, apontando para acontecimentos futuros a eles, que mostram a figura central de Jesus Cristo, que haveria de vir como Messias prometido para estabelecer um novo critério da salvação através da fé nele mesmo, através da graça revelada na sua pessoa e, por fim, a vida eterna, o reino milenar, o reino eternal que ele traria através
do Evangelho. Bom, os profetas no Antigo Testamento, eles então fundamentavam a sua mensagem na esperança do Cristo que viria. Mas quando a Bíblia fala aqui, no texto que nós lemos, sobre o fundamento dos profetas, refere-se mais especificamente aos profetas neotestamentários, aqueles que começaram a difundir o Evangelho e com a revelação espiritual, com manifestações espirituais, dons do Espírito Santo, contudo, sem se distanciarem do fundamento da palavra de Deus, do fundamento espiritual, do fundamento doutrinário que fora trazido por Cristo e, consequentemente, difundido pelos apóstolos. Então, os profetas não se distanciavam desse fundamento. Eles não inventaram modismos, eles não inventaram outro tipo de evangelho, outro tipo de argumentações para tentar trazer para si mesmos a influência ou então a atenção das pessoas. Mas eles levavam a mensagem do Evangelho com poder, com graça, com dons espirituais, na manifestação destes dons, com obras poderosas, porém, tudo isso fundamentado na palavra de Deus, corroborado na palavra de Deus. E é esse fundamento que nós temos como igreja de levar à frente, de guardar o fundamento bíblico, o fundamento na palavra de Deus. E isto é que edifica a igreja, é isso que fortalece a igreja, é isso que revigora a igreja a cada dia. As promessas de Deus que não cairão por terra e tudo aquilo que Deus revela na sua palavra, todos os sinais que Ele nos mostra e tudo aquilo que nós podemos, em nome de Jesus, também fazer, as manifestações espirituais, o dom de cura, os dons espirituais diversos, tudo isso fundamentado na manifestação do Verbo de Deus em Jesus Cristo com fundamentação bíblica. Então, nós entendemos que isso é muito importante para a edificação do corpo de Cristo. Bom, então Jesus Cristo como a pedra angular, note bem nessa imagem que você está vendo aí a importância dessa pedra. Porque se ela foi rejeitada pelos edificadores, que é a nação de Israel, ela foi eleita por Deus para unir gentios e judeus através da igreja. Essa pedra recebeu pressão, a pressão por parte da nação de Israel, que rejeitou a Jesus, embora buscando a vinda do Messias, e até hoje eles esperam o Messias, e a pressão por conta de toda a humanidade desgarrada, distanciada da graça de Deus e que precisavam do Salvador, que precisavam do Cristo, que precisavam da manifestação dessa luz que refletiu, que brilhou em meio às trevas. Então, a gente vê a importância dessa pedra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Cristo Jesus, Ele reconciliou consigo mesmo ambos os povos, quer dizer, judeus e gentios. E Ele aboliu as leis cerimoniais, porque agora tudo se resumiria no amor. Essa é a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Nisto se satisfaz a exigência da lei. Em Cristo, o amor perfeito, o Filho amado que se entregou por nós na cruz, que se entregou por todos os homens. Esse Cristo amado, Ele aboliu essas leis cerimoniais do Antigo Testamento e desfez a inimizade que havia entre os gentios e Israel. Note que os judeus, eles desprezavam os gentios. Os gentios não podiam entrar, não tinham acesso ao templo de adoração. Mas agora, essa
pedra angular, ela unifica esses povos através da igreja. E agora nós temos uma construção espiritual, que é a igreja do Senhor. E observe que essa construção na Bíblia tem a figura do templo de adoração, o templo de Deus. A igreja é o templo do Deus vivo. Você, meu querido irmão, é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Como diz a palavra do Senhor, o Emanuel, que é Cristo, ele veio morar dentro de nós. Ele veio morar dentro do nosso ser. Então nós somos templo, nós somos moradas de Deus. E o próprio Salomão, o rei Salomão, ele reconheceu, por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém, aquele templo suntuoso, coberto de ouro, ele reconheceu que Deus é tão extraordinário, tão grandioso, que ele não poderia ser contido dentro de 4 paredes. Mas Deus, ele cabe dentro do seu coração, da sua vida. Então você tem a vida, porque Cristo mora dentro de você, nada poderá destruir você, nada poderá desfazer essa morada que é Cristo dentro de você. Você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia diz, é o testemunho da palavra de Deus. Os crentes é morada de Deus. E, portanto, nós temos essa alegria de termos um culto dentro do nosso ser, de fazermos a Deus as nossas orações e saber que Ele nos atende, porque nós apresentamos a Deus um sacrifício perfeito através de Cristo. Nós somos em Cristo verdadeiros adoradores, porque podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. O mundo não tem essa alegria, o mundo não conhece esse mistério. Esse mistério foi revelado em Cristo e, portanto, nele nós temos a paz com Deus. Nós agora fomos reconciliados em Deus através de Cristo. Ele nos uniu a Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Bom, nós temos então essa doutrina que foi recebida diretamente de Cristo, foi recebida pelos apóstolos através da pessoa de Cristo Jesus. Mas o tópico de número 3 da nossa lição fala que nós também somos edificados como morada de Deus. Somos templos para adoração, somos morada de Deus, habitação de Deus. E, portanto, a Bíblia nos diz que nós somos um edifício bem ajustado, um edifício bem equilibrado, um edifício que está ajustado na pessoa de Cristo. Isso fala do processo contínuo do desenvolvimento espiritual que nós temos em Jesus, né? E nele nós alcançamos a medida completa de Cristo através dessa graça revelada. Ora, essa construção nos compara a um templo espiritual, separados para a santificação e bem ajustados através da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos moradas do Altíssimo. Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homem, a habitação dele é a igreja, a habitação dele é a própria igreja, é você, meu amado. Porque um templo feito pelas mãos dos homens não seria um templo se não tivesse congregando, se ele não tivesse congregando a igreja viva, a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo. Então o templo só é templo porque nele se congrega a igreja do Senhor. É a igreja que dá vida ao templo, porque a igreja é a morada de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos em Cristo essa promessa de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E depois da consumação dos séculos, quando nossos dias nesta vida se findarem, estaremos com Ele eternamente. Existe uma união perfeita da igreja com o Senhor Jesus, esse casamento maravilhoso do noivo com a noiva, através da obra redentora, através do sacrifício vicário de Cristo. Isso é bênção para nosso coração. Saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque nós fomos unidos ao Senhor, fomos edificados através dessa construção espiritual em Cristo. Ele que é a rocha sobre a qual está firmada a nossa fé. O texto de Mateus mostra a figura de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, nada, absolutamente nada pode derrubar essa casa. Nem a chuva, nem o vento, nem a tempestade, que fala dos problemas da vida, que fala das dificuldades, das enfermidades, como é o caso desse coronavírus, que fala das dificuldades relacionadas à vida material ou à vida espiritual. Não há problema que possa deter o agir de Deus na sua vida, porque você está edificado numa rocha inabalável, que é a rocha eternal, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele você tem a vida eterna, nele você tem paz com Deus, nele você tem a salvação, nele você tem a garantia da vitória, porque Ele é a manifestação do próprio Deus dentro de você. Então, absolutamente nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, absolutamente nada, nenhuma criatura, nem anjos, nem profundidade, nem altura, nem outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos filhos de Deus, somos edificados na rocha eternal. Agora, quem não edifica a sua casa, a sua vida na rocha, ele se perde facilmente. É uma vida que não tem estrutura, que não tem firmeza, que não tem apoio, que não tem a rocha para consolidar a sua vida. São as pessoas que estão distantes de Deus, são os homens que estão distantes da fé, são aqueles que não acreditam na vida que há em Cristo Jesus, são aqueles que não entregaram-se ao Senhor, que não se renderam a Cristo, que não confessaram seus pecados, que não se arrependeram dos seus pecados e continuam na prática do pecado. E a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado, o seu salário é a morte, mas para aqueles que estão voltados para Jesus Cristo, tem a vida eterna por seu galardão, por seu salário. Então nós estamos firmados em Cristo. Nós temos a paz de Deus que excede a todo entendimento, a toda compreensão. Meu amado que está me ouvindo nesse momento, Deus te ama. Acredite que você está fundamentado nessa rocha e que você, com certeza, é um escolhido de Deus para viver uma vida vitoriosa nesta vida terrena e eternamente viver com Deus na glória eternal. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos revigorando na sua paz e no seu amor. E acredite, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai, eu te apresento agora, Senhor, todos aqueles que me ouvem, que me escutam e que assistem através dos meios de comunicação, através de todas as ferramentas, essa apresentação, esse estudo. Abençoa ricamente teu povo, abençoa aqueles que ainda não te conhecem, porque ainda vão passar a te conhecer através do perdão dos seus pecados. Perdoa, Senhor,
absolutamente concede o perdão através da obra redentora de Cristo Jesus, para que estejam fundamentados como a noiva está fundamentada, como a igreja está fundamentada na rocha eternal, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim ser conosco, nos dá graça, vitória em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.